Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Olá, hoje nós vamos estudar o 9º capítulo do Evangelho de São João, que nos diz assim: o cego de nascença. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagavam dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele, nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifeste as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. Esta palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: Não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: É ele. Outros contestavam: De nenhum modo, é um parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, então: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Aquele homem, que se chama Jesus, fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no: Onde está esse homem? Respondeu: Não sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagavam dele novamente em que modo ficara vendo. Respondeu-lhe: Pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: Este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: Como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então ainda ao cego: Que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais e os interrogaram: É este o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego,
mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele, tem idade, que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como Cristo. Por isso é que seus pais responderam, ele tem idade, perguntai-lhe. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhe ele, se esse homem é pecador, não o sei. Sei apenas isto, sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe ainda uma vez, que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe, eu já vos disse, e não me deste ouvido. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram, tu que és discípulos dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem, o que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é. E, entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam-lhe eles, tu nasceste todo em pecado e nos ensinais? E expulsaram-no. Jesus soube o que tinham expulsado e, havendo-o encontrado, perguntou-lhe, crê no Filho do Homem? Respondeu ele, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus, tu o vê, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se, o adorou. Jesus então disse, vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe, também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fossem cegos, não terias pecados, mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste. Então, eu não encontrei promessa nesse capítulo 9 do Evangelho de São João, mas eu pude tirar uma lição desse Evangelho que foi, pior cego é aquele que não quer ver, porque o cego de nascença conseguiu enxergar que Jesus era o enviado de Deus e que curava as pessoas que era de Deus, que veio de Deus. E aqueles que enxergavam não conseguiram ver essa verdade. Não conseguiram ver que Jesus vivifica a nossa visão temporal, como também a nossa visão espiritual, que Jesus faz maravilhas, porque foi enviado pelo Pai para nos dar a vida e vida em abundância. Então, pior cego é aquele que não quer ver. Vamos para a ordem, então. Como ordem, eu encontrei uma. Jesus lhe disse, vai e lava-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. Então, vai e lava-te, né? Purifica, limpa seus olhos, enxerga aquilo que outras pessoas não estão enxergando. Jesus nos envia para termos uma visão clara do reino dos céus. E ele nos pede que tenhamos esta visão, não só a nossa visão temporal, mas também a nossa visão espiritual das obras de Deus.
Como o princípio eterno, eu encontrei aqui. E Jesus disse: enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Outra, sabemos, porém, que Deus não ouve os pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Então, devemos fazer sempre a vontade de Deus. É urgente realizar a obra de Deus, pois o nosso tempo é curto e tudo passa muito rápido. O tempo é breve, mas é Jesus que ilumina a nossa vida. Como aplicar essa palavra em nossa vida? Então, como aplicar é pessoal, mas eu escrevi aqui, assim no meu caderno aqui. Permanecendo fiel aos ensinamentos de Jesus e mantendo meus olhos da fé sempre abertos para compreender cada vez melhor os ensinamentos de Jesus. Jesus, pergunta ao homem que foi curado: crê no Filho do Homem? E hoje ele nos faz essa mesma pergunta. Então, o que nós vamos responder para o Senhor? Nós cremos no seu nome? Então, nós devemos permanecer fiel ao Senhor Jesus, em face da oposição à nossa fé, acreditando sempre no nome do Filho de Deus. E a mensagem que eu coloquei aqui no meu caderno foi: quando temos fé em Jesus Cristo e agimos de acordo com esta fé, nossa visão, nosso entendimento espiritual ficam mais claros. Deus usa de nossas adversidades para manifestar suas obras e seu poder. Quando permanecemos leais ao que sabemos a respeito da oposição, nosso testemunho se fortalece. A visão espiritual daquele homem foi ampliada ou corrigida, e com o amadurecimento espiritual, ele teve o entendimento da verdadeira identidade de Jesus. Ele teve fé e permaneceu fiel ao que sabia. Ele percebeu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E hoje nós somos convidados a também perceber isso, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que dá vida e vida em abundância para nós. E então nós pedimos, Senhor Jesus, dai-nos a graça de também reconhecer e proclamar que Tu és o Filho de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.